Queridos amigos, queridas amigas, que Deus seja conosco, que nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção, por intermédio dos espíritos bons. O termo depressão é um termo relativamente recente, se a gente observar a história da literatura psiquiátrica e psicológica. É um termo aí que a gente pode precisar mais ou menos aparecer na literatura médica, na literatura especializada por volta do século XV ou século XVI. A palavra antes, que era muito utilizada e mencionada historicamente na literatura, na tradição, na filosofia, na poesia, era melancolia, que aparece a miúde ao longo dos tempos. Não é sem razão. Eu estou me lembrando que mais ou menos há 6 anos eu falei sobre esse tema aqui, por sugestão inclusive da casa, porque tem um mês na casa essa que eu tenho uma honra e a gratidão de sempre ser convidado, imerecidamente, casa cujo labor inicial como evangelizador espírita e palestrante espírita eu tive a oportunidade de aqui me desenvolver e por isso eu sempre tenho muita gratidão. Tenho muitos defeitos, mas a gratidão não me parece ser um deles. Ingratidão. E a verdade é que, recordando que esse tema já foi abordado por nós em algumas ocasiões, há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, está registrado em nosso canal que não tem nenhum fins de interesse pessoal, a não ser a divulgação da doutrina espírita. Tem mais ou menos 15 anos que nós divulgamos conteúdo espírita por meio do Raciocínios Espíritas, que não é um canal nosso exclusivamente, porque é uma participação de vários palestrantes, vários estudiosos da doutrina que brindam-nos com seus conhecimentos, inclusive entrevistas com personalidades conhecidas do movimento espírita aqui da Bahia. Tivemos a ocasião de abordar esse tema da depressão de diferentes modos. E cada vez que a gente enfoca e aborda ele, a gente pode ter caminhos os mais variados. Porque é um tema muito vasto, um tema muito rico, um tema feito de vários braços, de vários desdobramentos, um tema que sempre a gente está conhecendo um pouco mais ao longo dos tempos, e um tema cada vez mais atual, cada vez mais popular, cada vez mais reconhecido na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, em função dos problemas de saúde mental que estão avassaladoramente, vertiginosamente e aritmeticamente crescido nos últimos anos. Problemas esses que têm alarmado a sociedade, que têm chamado a atenção e que têm feito com que nós olhemos esses problemas como verdadeiras epidemias, ou para não dizer pandemias, muito antes da expressão pandemia ficar conhecida entre nós, em função do problema sanitário que nos envolveu, de infecção sanitária que nos envolveu nos últimos anos. Muito antes disso, a depressão e alguns transtornos psíquicos já eram considerados pandemias. Pandemias que têm destruído as melhores esperanças e que têm sido um dos fatores principais de sofrimento em nossa sociedade atual. É alarmante, mas ao mesmo tempo chama a minha atenção pelo valor, profundidade e altura da doutrina espírita. Porque quando a gente pega os textos de Allan Kardec, textos kardecianos, a gente vai ver ali previsto o sofrimento mental que hoje a gente examina com o nome de depressão. Toda vez que Kardec examina questões de sofrimento psíquico, ele associa esses sofrimentos psíquicos, ele e, claro, o mundo espiritual, a questões de saúde pública, as questões de saúde de maneira geral, e geralmente o tema do suicídio está atrelado a isso. Suicídio, que na época de Kardec era um problema moral, era visto como um pecado, como uma coisa julgada, era um problema muito mais moral, visto pelas religiões, do que pela ciência. Hoje ninguém discute que suicídio é uma questão de saúde mental, já que o tema do suicídio está inegavelmente atrelado a quadros depressivos. Mais de 95% dos casos de suicídio têm
um quadro de depressão instalado. Tem sintomas de depressão no sujeito. Então a gente pega texto do Evangelho segundo o Espiritismo, suicídio e loucura. Parêntese. A palavra loucura, na época de Kardec, era utilizada nos manuais psiquiátricos convencionais para designar, para classificar, para definir não apenas os transtornos psicóticos, tá? Loucura era qualquer sofrimento mental ou emocional. Então, quando você abre no seu Evangelho no Lar, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item suicídio e loucura, não faça feio, não. Não olhe e diga assim, não, isso daqui não é pra mim, não tem nada a ver comigo. Agora, você entende que por loucura, palavra que hoje ficou estigmatizada, virou um rótulo, a gente não usa mais, a gente usa um outro vocabulário, mas o sentido é verdadeiro. Apenas as palavras eram o vocabulário que Kardec tinha na época. Eram as palavras que ele dispunha. E ele usou as palavras da época, o vocabulário que se tinha. Loucura não era apenas esquizofrenia ou psicose grave, mas depressão era loucura. Ansiedade era loucura. Suicídio e loucura. Quer ver outro texto? Melancolia. Texto mediúnico que ele, inclusive, coloca no mesmo capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Livro dos Espíritos. Desgosto da vida e suicídio. Aborda a mesma questão. E de vez em quando ele volta a essa temática falando de problemas de risco de morte, de risco de autoextermínio, associado a problemas mentais, a problemas emocionais. Ali já estava previsto aquilo que a gente estaria passando hoje. Páginas atualíssimas, embora, repito, o vocabulário é do século XIX. Páginas atualíssimas. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório assustador. Relatório esse que produziu, inclusive, um engajamento de profissionais no Brasil na recente disciplina fundada chamada suicidologia. A suicidologia é uma disciplina em saúde mental estruturada por psicólogos e psiquiatras para estudar o fenômeno do suicídio. Nesse relatório, que era sobre o problema do autoextermínio, da morte auto-infligida, como se diz, estava também ali a preocupação com o fenômeno da depressão. E uma das características dessa estatística, dessa epidemiologia, era dizer que pelas coisas, como estavam andando, pelo andar da carruagem, como as coisas estavam caminhando, a projeção da OMS, a Organização Mundial de Saúde, era de que daqui a 10 anos, 2015 e 2025, a depressão estaria como a segunda causa, o segundo motivo por afastamento de trabalho. Não chegou em 2015, já chegou lá. Em 2021 já tinha chegado lá. Também está previsto em 2025 uma coisa que já acontece, que é a depressão matar mais do que homicídio, do que acidente com carro, morte com arma de fogo, câncer e AIDS, tudo isso junto, a depressão mataria mais. A depressão só fica hoje atrás das doenças cardiovasculares. Depressão, do latim deprimere, puxar para baixo, como eu falei, era visto anteriormente como o nome de melancolia. Melancolia é um nome antigo, histórico, que os antigos utilizavam para definir um quadro depressivo. De tal forma que na Igreja Católica, em plena Idade Média, foi considerado pecado capital. Um dos 7 pecados capitais. Assídia, segundo os teólogos, ou assédia, que seria uma preguiça, um amaulentamento que tomaria conta dos religiosos nos mosteiros, nos claustros, nas freiras, e que impediam elas de realizarem as obrigações junto à igreja, as obrigações junto a Deus, deixando elas prostradas, elas e eles prostrados, tomados por desencanto, e que seria um pecado que São Tomás de Aquino chegou a associar
a uma herança da desobediência de Adão e Eva no paraíso. Visão teológica da Idade Média para, de alguma forma, entender esse quadro que é muito antigo. Melancolia é a junção de duas palavras, bilis negra, bilis escura. Porque a teoria ou a pseudoteoria ou a teoria pseudocientífica que vigorou durante 400 anos antes de Cristo e passou por toda a era anterior a Cristo e mais tarde em toda a Idade Média e boa parte da Renascença, só depois com o aparecimento, ou melhor, com a descoberta da circulação sanguínea e os avanços iniciais da ciência de laboratório, é que essa teoria foi caindo por terra, que era a teoria dos humores, a doutrina humoral, divulgada e preconizada por Galeno, divulgada mais tarde por Hipócrates, o pai da medicina grega, que defendia a ideia que temos 4 substâncias no nosso organismo: sangue, bilis negra, fleuma, bilis amarela, e a depender da quantidade dessas substâncias, a abundância, a escassez, a gente tinha um processo de saúde ou de doença. E a melancolia era um mal resultado de excesso de bilis negra no organismo. Naquela época, o cérebro não tinha nenhuma importância para a concepção dessas teorias. O fígado era muito mais valioso. E era o órgão que secretava essas substâncias. As pessoas acreditavam que raciocinavam pelo fígado. Algumas até hoje raciocinam pelo fígado. Mas, inclusive a mulher, quando está irritada com o marido, que bota a mão assim no lado direito, né? Então, ali está a irritação pelo fígado. Ora, a pessoa melancólica, que era também um traço, um tipo de personalidade, uma estrutura tipológica, era uma pessoa que carregava, secretada pelo fígado, uma quantidade muito grande de bilis negro. Coli. Melânia. Melânia, que dá melanina, cor, pigmentação, cor escura. Melânia, negro. Colis, bilis. Portanto, bilis negra. Melancolia, que foi citada em um texto de Aristóteles, quando falava das pessoas tomadas pelo mal da bilis negra. Em um dos textos famosos de Aristóteles, ele cita a melancolia que tomava conta dos gregos. Gregos, aliás, que tinham concepções contraditórias sobre a melancolia. De maneira geral, os gregos acreditavam que a melancolia era castigo dos deuses. No entanto, um texto também famoso de Platão vai dizer que Sócrates, o seu mestre, de vez em quando era inspirado pelo seu daimonion, seu demônio. A palavra demônio na Grécia não tinha o sentido que a gente deu depois de uma construção medieval, judaico-católico cristã, de entidade perversa, anjo mau, satanás. Não. Daimon, na Grécia Antiga, era anjos da guarda. Havia os daimons lares, os anjos responsáveis pelos lares, pelas famílias. Sócrates era inspirado pelo seu daimon, pelo seu demônio, pelo seu anjo da guarda, pelo seu gênio. E nesses momentos, Platão dizia, em cujos momentos de inspiração ele era envolvido pelo seu daimon, ele também era tomado por um grande estado de melancolia. Então, a gente tem castigo dos deuses e inspiração dos deuses também, na visão ali da Grécia. Porque a melancolia, o processo depressivo, sempre intrigou as criaturas ao longo dos tempos. A verdade é que, atualmente, assusta o fenômeno depressivo. As estatísticas de 3 anos para cá sugerem 800 milhões de depressivos crônicos diagnosticados, catalogados, o que significa dizer que esse número é muito maior do que isso. Porque existe um sem número de estatísticas subnotificadas, ou seja, que não entraram para essas estatísticas, que não procuraram serviços para serem catalogados. O número deve ser muito maior, o que assusta bastante. O doutor Bernie Siegel chega a falar da quantidade de depressivos nos Estados Unidos, o campeão mundial, inclusive, para quadros de depressão. Em cada 10 pessoas no mundo, diz ele, 7 estão tendo ou terão pelo menos um episódio de depressão. E as 3 que sobrarem, não fiquem muito alegres não, que vão chegar lá com fé em Deus. O que significa dizer que todos nós estamos em cursos. Quem de nós que não passa por um luto, por uma frustração, por uma perda, por uma decepção,
e cujo humor deprime. Aliás, é uma questão importante. Na psiquiatria, a depressão é considerada um transtorno do humor. Muita gente não entende o que é isso. O humor em psiquiatria não é você estar bem-humorado ou mal-humorado. O humor em psiquiatria tem a ver com energia. O humor deprimido é baixa de energia. O indivíduo com humor rebaixado é um indivíduo com pouca energia. Mas a gente vai voltar nessa questão da energia, que é super importante. A verdade é que a cada 40 segundos uma pessoa extermina a própria vida no mundo. No Brasil, a cada 40 minutos. É alarmante. Andrew Solomon, o famoso jornalista norte-americano do New York Times, conhecidíssimo hoje em dia, quando em 2001 ele publicou a sua obra O Demônio do Meio-Dia, obra clássica de depressão. Interessante que ele não é da área, mas fez uma obra primorosa. Alguém que não é da área de comportamento, mas que tem a facilidade de escrever e de se comunicar e que estudou bastante o assunto. Ele que era um depressivo persistente e crônico, que já havia sido internado mais de uma vez, com risco inclusive de morte, de suicídio, internado pelo pai, porque ele tinha uma depressão grave, uma depressão gravíssima, a ponto de, muitas vezes, não ter condição de atender um telefonema, não ter forças para ir até o telefone, na época os telefones fixos, né, que eram muito mais populares, muito mais frequentes, e ele não conseguia chegar lá. Solomon vai dizer que se a gente reservasse todos os hospitais do mundo para internar depressivos, não seria suficiente. Faltaria gente. Não teria vaga suficiente para todo mundo. Tal é a quantidade de quadros de depressivo, a ponto de não haver, praticamente, é raro em uma família não haver pelo menos um membro com um quadro de depressão ou com episódios de depressão. O que é diferente ter um episódio depressivo e ter a depressão clássica, que tecnicamente na psiquiatria chama-se transtorno depressivo maior, que é a reincidência de mais de um episódio, onde caracteriza-se ali uma persistência no fenômeno depressivo, que é uma síndrome. A depressão é uma síndrome complexa e toda síndrome é um conjunto de sintomas, não é um sintoma isolado. Não é a pessoa estar triste. Tristeza todo mundo sente. Se você nunca sentiu tristeza ou nunca sente tristeza, você tem algum problema. Porque tristeza, inclusive, é sintoma de saúde mental. A alegria e a felicidade é feita de episódios sinuosos de oscilação, uma certa oscilação emocional. Episódios de tristeza fazem parte de saúde mental. Você experimenta uma frustração, você experimenta uma perda significativa, alguém significativo da sua vida faleceu, mesmo você sendo espírita religioso. Claro, você pode ser espírita, pode acreditar que a vida continua, pode conhecer a imortalidade da alma, mas a presença física da pessoa, pelo menos nesta vida, nunca mais. É claro que gera falta, a saudade, a nostalgia. Então, uma mãe, um pai, alguém significativo faleceu e a pessoa está feliz, está alegre, está sorrindo, é muito mais preocupante. A reação natural e saudável é a pessoa ficar triste naquele momento. Ficar triste um período e depois ela reage e depois sai e fica muito bem. É natural. Tristeza faz parte de um quadro normal, de uma normalidade psíquica. Depressão não é uma questão de tristeza, é um conjunto de sintomas. Sintomas esses muito variados. Sintomas esses que se caracterizam por muitos traços ali. Desde inapetência, falta de apetite, embora haja alguns quadros atípicos de depressão, que a pessoa tem, na verdade, excesso de apetite. Mas o sintoma clássico é inapetência. Insônia, sintoma clássico. Hipersonia, muito sono, sintoma mais atípico. Anedonia, falta de prazer, sensação de que falta de prazer, que não tem prazer nas coisas. Há quadro de depressão tão grave que a pessoa não sente o gosto da comida, por exemplo, da alimentação. Já não sente o sabor da comida. E não é nada, não é efeito colateral do Covid ou nada disso não. É o humor deprimido. O quadro depressivo. Já em sintomas mais agudos, mais clássicos. Uma dificuldade na afetividade, em exprimir a afetividade pelo outro. Interesse afetivo pelo outro. Labilidade de humor ou labilidade emocional, irritabilidade em alguns casos, especialmente alguns quadros mais mascarados, por exemplo, adolescente, descuido pela higiene, às vezes irritabilidade muito grande, uma irritabilidade persistente, porque às vezes na juventude a depressão aparece com sintomas mais mascarados, que enganam, que passam às vezes despercebidos.
ou que parece ser considerados como normal da juventude e da adolescência. Episódios de tristeza, uma tristeza que é persistente, não é uma tristeza que é episódica, uma tristeza que é persistente, falta de vitalidade e assim por diante. Nem evoluindo em quadros mais sérios, ideação suicida, que persiste e que evolui. O quadro de ideação suicida é um quadro que evolui. É um quadro que ninguém, ou quase ninguém, pelo menos os grandes teóricos assim afirmam, se suicida porque pensou agora e aí extermina-se. Geralmente a ideia suicida já tinha sido ali agasalhada, já tinha sido ali visitada várias vezes, veio e voltou, e houve uma evolução do quadro, um desenvolvimento dessa ideia que vai ficando mais bruta, mais arraigada, mais fixada na mente do paciente. Quem é que em algum momento de grande crise não pensou, queria dormir e não acordar mais, queria que a vida me levasse, queria sumir? São ideações brandas de algo que se assemelha ao espectro do suicídio, mas que depois a pessoa sai. Mas quando isso evolui e passa a se tornar mais concreto, imaginando o ato, escolhendo o método, aí o paciente já está entrando em um risco maior. Ele fala, ele verbaliza, muitas vezes ele insinua. No estágio mais grave, aí ele não fala mais nada, aí já não se comunica mais nada, aí ele já não mais interage com ninguém, aí já é mais difícil de salvar. Todos os trabalhos dos teóricos é evitar chegar nesse estado mais grave. Ora, a depressão aparece na literatura religiosa, na literatura profana, na poesia. A Bíblia se refere a Jó, personalidade mitológica da Bíblia, que aparece experimentando várias provações por permissão divina para testar a sua fé. E na saga de Jó, que é uma obra muito interessante, uma obra simbólica muito interessante, provavelmente é um mito, é uma parábola, não foi uma pessoa que existiu. Jung, mais tarde, faz uma obra sobre Jó, chamada Resposta a Jó, na área da psicologia, muito interessante. Mas tem um momento da saga de Jó que ele entra num quadro que parece de depressão, onde ele parece fraquejar na sua fé, ele parece experimentar uma espécie de desespero e começa a ter um discurso de alguém deprimido. Viver para quê? Para que viver? Para que continuar vivendo? Por que Deus concede vida àquele que apenas deseja a sepultura? É o discurso de alguém que está bastante deprimido. Mais tarde, Shakespeare apresenta Hamlet, o protótipo de alguém deprimido. Viver, dormir, acordar, sonhar, fazer alguma coisa, não sei, talvez, quem sabe, ser ou não ser, eis a questão. Um monólogo de alguém que estava bastante deprimido. Aliás, já a obra de Shakespeare aparece quadros de depressão variados ao longo da obra, né? A depressão envolveu pessoas famosas, algumas das quais aqui a gente pode citar. Na literatura, por exemplo, Virginia Woolf, a famosa escritora, que não apenas tinha quadros de depressões graves, mas que tinha uma certa alteração que parece um quadro de transtorno bipolar e que acaba suicidando-se mais tarde, quando envolve-se um grande casaco, um roupão, coloca um monte de pedra de rocha nesse casaco e se joga num rio, afogando-se. Ernest Hemingway, depois de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, perdeu praticamente o sentido da vida, evoluiu para um alcoolismo severo, e embora as várias internações e as promessas que ele fazia para fugir do alcoolismo não conseguiu, e mais tarde, com a arma de seu próprio pai, que também havia se suicidado, ele acaba também tirando a vida física de maneira dolorosa e muito triste. Tolstói ficou muito deprimido em uma época antes de se tornar cristão. E foi nessa época que ele escreveu a obra Ana Karenina, marcado por uma amargura, angústia e por uma grande crise existencial. Dostoiévski, alcoólatra, epiléptico, vítimas de campos de concentração, viciado em jogo e depressivo, quanto mais. Escreve obras maravilhosas para nós, obras de grande profundidade da psicologia humana, não obstante era um depressivo recorrente. Sem me referir aqui a Kafka, a Clarice Lispector aqui no Brasil, entre tantos outros que tinham sintomas de depressão, alguns mais graves,
outros mais suaves. Sigmund Freud, na psicanálise, tentou examinar a depressão e tentou fazer uma espécie de reflexão sobre a depressão na obra Luto e Melancolia. Nesta obra, Freud tenta interpretar a depressão, o fenômeno da depressão, na sua época ainda, considerada melancolia, o vocabulário melancolia ainda era muito usado, e ele escreve uma obra, Luto e Melancolia, para tentar fazer uma interpretação psicológica daquilo, comportamental. Para Freud, havia um luto em toda experiência deprimida. Só que, quando eu perco alguém, seja pela morte, ou perco alguém simbolicamente, um divórcio, uma separação, uma perda afetiva, uma perda de um vínculo de amizade social, um abandono, uma rejeição, uma perda de um emprego, uma perda que significa uma perda simbólica. Pode ser até um objeto, mas que tem um caráter simbólico e gera uma crise emocional do sujeito. Ele vai dizer que essa perda, que ele examina prioritariamente, é a perda pela morte, tá? Porque gera um vazio no indivíduo, e ele faz toda a interpretação, desculpe os psicanalistas aqui, eu vou resumir, porque aqui não é um seminário de psicanálise, eu sei que o texto de Freud é muito mais rico, mas ele fala sobre o investimento afetivo que se tinha pela pessoa, e quando a pessoa morre, a libido, expressão que Freud usa para a energia psíquica, não mais chega ao objeto desejado. E eu era, somente eu, e de forma singular, na relação com aquela pessoa. Porque, de fato, nós somos assim. Nós somos únicos na relação com determinadas pessoas. Não somos as mesmas pessoas com outras pessoas. Funcionamos de maneira bem singular, bem específica com cada relacionamento. Quando o indivíduo morre, é como se essa parte que eu era e que funcionava através da relação com essa pessoa, morresse também. Fosse com ele. E aquele investimento afetivo que não vai mais para a pessoa, fica no sujeito, causando melancolia. E todo o processo de elaboração do luto é um processo que passa um tempo até que o indivíduo digere aquilo psicologicamente e consegue viver e caminhar, assimilando aquelas características que a princípio era do outro e que assimilava na relação consigo mesmo. E consegue lidar, consegue ir adiante. Quando o indivíduo não consegue fazer esse luto, já não é luto, é depressão, é melancolia. Embora não se dá para dizer que todo quadro depressivo possa ser resumido assim, o brilhantismo de Freud foi perceber que, de fato, tem uma coisa muito verdadeira no texto dele, que é o seguinte: quando alguém morre, alguém morre significativo para a gente, há uma sensação de que uma parte de nós morreu com ele, se foi com ele. Quando alguém deprime, quando alguém fica deprimido, há uma sensação de que algo no sujeito morreu e nunca mais vai reviver. Há uma sensação de que algo foi arrancado de mim e foi jogado fora. A sensação que eu nunca mais sou a mesma pessoa. Essa é a sensação da depressão. É uma experiência que se assemelha a uma morte em vida, a um luto persistente, a um luto permanente. Ora, mas a depressão também foi examinada psiquiatricamente. Emílio Kraepelin, psiquiatra alemão, dos pais da psiquiatria moderna, que dava o nome de psicose melancólica, também percebeu que havia um quadro que tinha psicose melancólica, mas que era alternado por episódios de mania, ou episódios maníacos, e é de Kraepelin o termo psicose maníaco-depressiva, que mais tarde esse termo foi trocado pelo rótulo, pela estigmatização, por transtorno bipolar ou depressão bipolar, porque o estado de euforia do paciente é também um estado depressivo. Apesar de ser um outro lado da moeda, a pessoa não deixa de estar deprimida, só que ela não se reconhece como tal. Afinal, é muito difícil convencer um paciente bipolar que está no estado de euforia que ele deve continuar tomando remédio, que ele deve continuar fazendo tratamento. Se sente ótimo, com energia, dorme pouco ou quase não dorme, continua com energia, disposto em fazer as coisas, conversa para se acabar que ninguém aguenta, desinibido sexualmente, com alta libido e com ideias de grandeza, delírios de grandeza. É muito difícil. E geralmente o paciente aborta o tratamento, renuncia ao tratamento nesse estado, só que quando ele vai para o polo deprimido, quando ele volta a deprimir depois de algumas semanas, esse paciente tem muito mais risco de suicídio. Porque quando ele cai bastante e ele fica com a sensação de saudade do estado eufórico que não tem mais.
Então é muito difícil, ali é um quadro mais grave, né? Além das ideias delirantes, que às vezes colocam o paciente em risco de vida. Na Alemanha, um paciente deprimido, que entrou numa euforia bipolar, se jogou na frente de um trem, porque acreditava que conseguia parar o trem com as próprias mãos. E foi despedaçado. Ora, nós temos, portanto, esses quadros. Depressão que tem várias características. Tem a depressão infantil, que tem características específicas. Tem as depressões sazonais. Um paciente específico de Viena, catalogado pela psiquiatria, tinha depressão sazonal, ou seja, no inverno ele deprimia. Então, ele se internava voluntariamente numa clínica psiquiátrica antes, porque ele sabia que ele ia deprimir. Então, tem depressões, às vezes, sazonais, de períodos, inclusive o período do Natal, porque como o Natal remete à família, e às vezes o sujeito está com um monte de encrenca com a família, um monte de briga com a família, ou então os familiares significativos já faleceram, a pessoa se sente sozinha, né? E às vezes os quadros de depressão se agravam, curiosamente, no período de Natal, para muitas pessoas. Então, no Natal, depressão ali sazonal, né? Em determinado dia de ação de graças, né? Quer dizer, carnaval não. Mas a depressão, portanto, tem esses estados, né? Tem essas características, né? Uma das curiosidades da depressão é que afeta 3 mulheres, segundo as estatísticas, para cada um homem. Essa, pelo menos, é uma das vantagens de ser homem. Coitados dos homens. Mas a verdade é que eu desconfio dessa estatística. Eu desconfio. Porque como os homens não buscam muito ajuda, não recorrem muito a tratamento, os homens sempre recorrem bem menos a tratamento nem psiquiátrico e psicológico, eu acredito que o número deve ser igual, deve ser páreo, mas deve haver muito mais subnotificações no caso dos homens. Os homens deprimidos, os homens com sofrimento mental, querem resolver, entre aspas, em vez de se cuidar, as mulheres se cuidam muito mais, o que é que eles fazem? Enchem a cara, caem na cachaça, apelam para a violência, para o sexo desorganizado, para o sexo promíscuo. Né? Então, eles se cuidam muito menos. Não é, por outra razão, que os homens se suicidam mais. Os homens se suicidam mais. Há até mais tentativas femininas, tá? Os machistas vão dizer que as mulheres não têm sucesso como os homens, né? Não são tão competentes como os homens de executar. Não é verdade, é porque os métodos femininos são métodos mais brandos. É muito difícil, eu nunca vi na história da psiquiatria, em relatos, mulher dar um tiro na cara. Porque face para a mulher, né? Ficar desfigurado. Os métodos femininos são ingestão de medicamento, cortar os pulsos, então é mais factível de salvar. Os métodos masculinos são mais violentos. Né? Então, sugere ali, inclusive, uma alta intencionalidade, uma impulsividade própria, muitas vezes própria, do sujeito masculino. Mas a depressão, apesar de ter todas essas características, uma das coisas mais importantes do quadro depressivo é que depressão não é falta de alegria. Solomon vai explicar isso de maneira muito didática na obra dele, acessível a todo mundo, O Demônio do Meio-Dia. Depressão não é falta de alegria. Depressão é falta de energia. Claro que o indivíduo desvitalizado, sem energia, durante muito tempo, acaba ficando triste também. É um dos sintomas. Mas há muitos quadros de depressão que a pessoa sorri, a pessoa vai para a festa, a pessoa se diverte, mas ela está deprimida. A depressão é falta de energia. Ela faz tudo isso, mas aquilo que ela fazia antes, com tranquilidade, agora o mesmo trabalho, a mesma rotina que ela tem, semanal, ela realiza com esforço quase insuportável. Ela chega em casa quebrada, como se tivesse tomado uma surra. A depressão, às vezes, tem características muito próprias. Geralmente, embora haja exceções, tá? Mas geralmente, na maioria dos quadros de depressão, o turno matutino é o pior. Geralmente, os deprimidos começam a melhorar no entardecer, no final da tarde. Há algumas tentativas de explicar isso, mas há também casos que é o contrário. Geralmente, o sujeito diz, eu durmo ruim e acordo pior. O meu despertar é pior do que o meu adormecer no dia anterior. A depressão, no entanto, de maneira mais aguda, o que mais produz sofrimento no sujeito é as crises de angústia. Essas crises de angústia que às vezes dá desespero no sujeito. E são esses momentos, esses episódios,
de grande crise de angústia, que há um risco maior. Se o indivíduo não tem recursos emocionais, às vezes recursos religiosos, sim, a religião pode proteger o sujeito pela visão de vida que ele tem, pela percepção de vida que ele tem. Então, a depressão pode, de alguma forma, impelir, pode induzir o sujeito nesses casos de angústia, porque quase sempre a execução de autoextermínio tem a ver com um estado altíssimo de desespero. Esse estado gravíssimo de desespero, em que a pessoa já não raciocina mais. Mas tudo isso é uma visão genérica, geral, literária, psiquiátrica. Qual é a abordagem espírita que a gente pode fazer da depressão? Primeiro, o espiritismo não é contrário à ciência. O espiritismo, diz Allan Kardec em A Gênese, caminha e marcha lado ao lado da ciência. Aceita toda a contribuição da ciência, mas não se detém onde a ciência para, porque enquanto a ciência estuda os efeitos, o espiritismo mergulha nas causas. O espiritismo é a ciência que estuda as causas, o mundo causal, o mundo espiritual, mas não está em oposição com a ciência. Então, os medicamentos, em alguns casos, são necessários, porque acredita-se que no caso da depressão, serotonina, sobretudo, dopamina e noradrenalina estão associadas aos quadros deprimidos. O que é que se fez ao longo da evolução dos medicamentos, especialmente os mais modernos, inibidores de recaptação de serotonina, que basicamente é o quê? A recaptação é quando o neurônio transmite informação para o outro e, ao transmitir, também transmite esses neurotransmissores, serotonina, por exemplo. O que é a recaptação? A recaptação é quando ele transmite e depois ele recapta, ele volta, ele retoma de novo aquele neurotransmissor para o interior da célula. Essas substâncias, olha o nome, inibidor de recaptação de serotonina. O que é que elas fazem? Elas inibem essa recaptação, o que faz com que a serotonina fique mais disponível no organismo. Teoricamente, isso ajuda a aliviar sintomas. Ah, Flávio, mas isso não vai solucionar minha depressão. De fato, não vai. Nenhum medicamento e nenhum psiquiatra tem esse romantismo com os medicamentos, achando que os medicamentos vão resolver tudo. Mas os medicamentos aliviam sintomas, abrandam sintomas para, inclusive, você conseguir trabalhar a depressão melhor, para você conseguir raciocinar. Em alguns casos, os medicamentos são bem-vindos. Em outros casos, quando o quadro é mais brando, às vezes é uma depressão de causas puramente psicológicas e não bioquímicas, dá para o indivíduo melhorar tratando em terapias, em psicoterapias, em tratamentos como esse. Estamos em um tratamento antidepressivo aqui. Não é um tratamento acadêmico, especializado, mas é. Porque todos aqueles que estão aqui me acompanhando, estão aqui, não porque me acompanhando, mas porque o conteúdo espírita que é edificante, a gente está refletindo, a gente está entrando em uma faixa positiva, a gente está também produzindo neurotransmissores, a gente está aqui, de alguma forma, gerando bem-estar na gente. Aqueles que não estão dormindo, né? Certa vez aqui nessa casa, há muitos anos, eu acabei uma palestra e alguém disse assim, eu gosto das suas palestras são ótimas. Dormi o tempo todo. Eu não sei se a pessoa estava criticando ou estava elogiando. Ele disse, é? Ele disse, porque tem outros palestrantes que começam assim, tá. Você, descarrega, aí eu durmo a palestra inteira. Sonoterapia. Então, mas aqueles que estão acompanhando, né, aqueles que estão ali, sintonizando, estão de alguma forma refletindo, estão de alguma forma ali, pensando positivamente no conteúdo espírita, é uma atividade psicoterapêutica. Né? Claro que tem as psicoterapias especializadas também, né? As terapias especializadas, a atividade física, tudo isso, muito bem, que ajuda. Atividade física não apenas do exercício convencional, mas a gente pode aliar também atividades físicas com atividades morais, sociais, né? Não apenas desenvolver a musculatura, mas a musculatura espiritual. Se você faz o cardio, o aeróbico na academia, você pode também subir o morro e ajudar as pessoas com cesta básica. Então, isso também desenvolve o altruísmo, também, de alguma forma, repercute em você numa certa sensação de bem-estar, dopaminérgica, e assim por diante. Então, tudo isso o Espiritismo avalia, o Espiritismo conceitua, mas qual é a explicação espírita para a depressão? A explicação espírita para a depressão, como todos os processos de prova, e a depressão é uma espécie de prova na Terra, está associado às necessidades evolutivas do sujeito. No caso da depressão, como é uma prova que, a depender da gravidade, pode até ser considerada uma expiação, diz Allan Kardec, que as expiações são resultado de faltas do passado que o indivíduo agora repara.
E as provas podem ser também faltas do passado, mas podem ser também programações com vistas ao progresso futuro. Que significa dizer que no caso de processos muito sofridos nossos, estamos de alguma forma recompondo alguma coisa em nós, na lei de causa e efeito. Nos processos de prova e expiação, de superação de nós mesmos, nos processos de recuperação de nós, ou de reparação, como diz Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, reparação do mal praticado. Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles, antes disso, em Receita de Paz, em ambas as obras ela vai dizer que na depressão a gente tem um espírito que, com uma grande dose de culpa pelo seu passado, ao reencarnar, imprime no cérebro fatores de predisposição, de tal forma que se manifesta em uma tendência ao humor deprimido. E os fatores externos, que são os gatilhos que deflagram a depressão, estimulam aquilo que o espírito já traz. Então, significa dizer, nessa visão de Joana de Ângeles, que na depressão temos um espírito endividado, como quase todos nós somos espíritos endividados, que trazemos os nossos compromissos do passado, assim como outros transtornos psíquicos, e que, a depender das causas dessa culpa, esse complexo de culpa que existe em nós, que a gente não se lembra, mas que dorme em nós, que bom que a gente não lembra, porque via de regra, se a gente se lembrasse, ia complicar mais ainda, e que se manifesta através de labilidade de humor, que se manifesta através de oscilação emocional e que se manifesta, às vezes, em rebaixamento do humor, em humor deprimido. A causa, diz ainda Joana de Ângeles em Receita de Paz, é um espírito com alta dose de culpa, que se sente culpado inconscientemente e que essa culpa se manifesta em humor deprimido, em fantasia de não merecimento, em crença de inferiorização e que gera essa desvitalização emocional. Ao lado desse quadro, é claro, não podemos negar que o cultivo de ideias depressivas podem favorecer sintonia com espíritos equivalentes, que muitas vezes se interessam em nossa perturbação, diz Allan Kardec, se interessam em azucrinar-nos, em perturbar-nos. Não que a depressão tenha causa de um espírito que nos azucrina, mas que a perturbação de uma influência espiritual negativa pode ser um reflexo do meu quadro deprimido, que se assoma agora num quadro obsessivo. Pode acontecer desse quadro se agravar nessa natureza. Mas diz ainda Joana de Ângeles em Receita de Paz que por trás de todo o processo depressivo há uma certa insatisfação do indivíduo com ele mesmo. Essa insatisfação consigo acaba produzindo uma insatisfação com o mundo. Ela fala isso logo no início do capítulo Transtorno Depressivo do livro Triunfo Pessoal. Insatisfação, ela fala de maneira bonita, né? Insatisfação do ego com relação ao self, do ser em relação a si mesmo, e que produz uma insatisfação com o mundo. Essa insatisfação tem a ver com essa culpa do passado, essa sensação de equívoco do passado, do qual o paciente não se recorda. Então, veja que coisa interessante. Ao lado das terapias especializadas, é claro que medicação nenhuma vai resolver um problema interno. É claro que medicação nenhuma vai solucionar um conflito que eu tenho, pessoal. Vai abrandar sintomas. Ao lado das terapias especializadas que vai me ajudar a refletir sobre as coisas. No caso do fenômeno depressivo, o bem que eu faço anula o mal que eu fiz. O amor que eu agora distribuo cobre a multidão de pecados, como diz o texto do Evangelho. O bem que eu faço agora vai apagando o mal que eu fiz. O crédito que eu gero anula o débito que eu tinha. Qualquer linguagem, todas essas linguagens são metafóricas, tá? O que faz com que, ao lado das terapias tradicionais, a contribuição do Espiritismo é a minha mudança moral vai fazer com que eu tenha um olhar sobre mim mesmo cada vez melhor. Eu começo a me enxergar de uma maneira melhor. Por quê? Se eu trago a consciência de culpa por atos praticados no passado, significa dizer que eu tenho uma espécie de autoconceito, de autoimagem negativa de mim, que às vezes eu não sei nem porquê, porque está em meu passado reencarnatório, faz com que eu me olhe de maneira negativa. O que é que eu faço para recuperar esse olhar para mim mesmo? Me reparando perante a lei de Deus, que está em minha consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, graças a cujo processo eu recupero a dignidade perdida, a autoestima que foi rebaixada
que são fatores também essenciais para o processo de depressão. O que significa dizer que o bem que eu faço, o amor que eu distribuo, não é apenas uma lição moral, mas é uma terapia. O Evangelho, diz ainda Joana de Ângeles em outra obra, é uma espécie de psicoterapia preventiva e ao mesmo tempo curadora quando os males estão instalados. A proposta de Jesus não é apenas uma lição moral, social, mas é uma terapêutica para você viver bem. Todo o Evangelho é uma terapêutica para você viver bem. Não julgueis a fim de não ser julgados. No fundo, não é lição de moral, não. É o seguinte, não se meta. Se você se envolve demais, daqui a pouco você está assimilando as perturbações dos outros. Ajude as pessoas e vá adiante. Não assuma para você o problema que o outro não quer resolver. A nossa tarefa é auto-iluminarmos. E se a gente conseguir se iluminar, ajudando algumas pessoas a se iluminarem que passam pelo nosso caminho, muito bem. Mas imagine você, eu passo a vida inteira vivendo o problema do outro. Aí quando eu desencarno, chega no mundo espiritual. E aí, o que é que você fez? Não deu tempo não, porque eu fiquei vivendo a vida alheia. O não julgueis é isso. A gente acha que o não julgueis é só uma lição de moral de não condenar o outro. Não, o não julgueis é, como diz Emmanuel, frequentemente, ele diz isso em Pensamento e Vida, frequentemente aquelas pessoas que vivem censurando a conduta alheia, entram na faixa de sintonia da perturbação e das imperfeições do outro. Não raro, diz ele, essas pessoas que vivem criticando a imperfeição do outro, acabam caindo nos mesmos erros que condenam. Pelo processo de assimilação psíquica, de reflexo mental, acabam assimilando e reproduzindo aquilo que tanto se fixa mentalmente. Como dizia Nietzsche, cuidado ao olhar muito para o abismo, porque ao olhar para o abismo olha para você. E se você se acostuma a lidar com monstros, tem cuidado para não se tornar monstro também. Então, ajuda os outros, colabora com as pessoas e passa adiante. Vai adiante. É o lema, é uma psicoterapia que está no Evangelho. O perdão não é para o bem do outro, é para você se ver livre. Porque quando alguém me magoa, ele adquiriu um compromisso que vai ter que resolver com ele mesmo. Se eu fico odiando, ele está lá, ótimo, tomando sorvete, indo para a praia, e eu que fico odiando, eu estou me maltratando. Ao perdoar, eu é que me libero dele. Ele não fica liberado do erro. Ele vai ter que reparar com ele mesmo. Então o perdão também é uma psicoterapia. O Evangelho de Jesus, todo ele é uma proposta de viver melhor no mundo. De ter uma qualidade de vida melhor. Amor aos inimigos é não devolver o mal com o bem. É não vitalizar coisas ruins. É cultivar coisas positivas. Todo esse convite do Evangelho ao amor, à reforma moral, à transformação de comportamento, ao aperfeiçoamento próprio, torna-nos pessoas melhores. Infelizmente, já concluindo, a gente acreditou que a reforma moral, a transformação moral, é uma espécie de neurose moral. E a gente entrou numa espécie de transtorno obsessivo, acreditando que a gente vai ser Bezerra de Menezes em 24 horas só, ou então a gente quer se santificar de um dia para a noite, como se os santos se santificassem assim. A caminhada deles foi longa. A jornada foi feita de erros, de acertos, até que eles atingiram o êxtase e transcenderam. O aperfeiçoamento íntimo não pode ser uma tortura íntima. O aperfeiçoamento íntimo é a gente se tornar cada vez mais feliz com aquilo que a gente vai aperfeiçoando. E não viver neurótico. Errou, admite que errou, aceita que errou, tenha coragem de pedir perdão. Se a pessoa não perdoa, o problema é dela, siga adiante. Faça tudo bem. Até porque, se você foi quem magoou, você não deve à pessoa. Você não tem uma dívida com a pessoa. Você deve à sua consciência, às leis de Deus que você agrediu através da sua consciência. Se a pessoa continuar com a mágoa, faça todo o bem possível. Haja no bem. O bem vai te fazer muito bem. O Espiritismo, meus amigos, trouxe uma contribuição muito valiosa, que é assim, a psicologia fala de uma reflexão de dentro para fora, que me muda por dentro e que isso reflete em meu comportamento, né? O Espiritismo vai dizer que isso está certo, mas vai dizer que há uma mudança também significativa de fora para dentro, que é o seguinte, às vezes eu estou me esforçando em fazer o bem sem ser bom. Eu ainda não sou bom. Eu ainda tenho vícios, eu ainda tenho imperfeições, mas eu faço o bem sem ser bom, para que o bem que eu faço um dia me torne uma pessoa boa.
A ação que eu faço por fora, para um dia eu construir por dentro. O bem que eu vou fazendo ao longo da vida vai me transformando. Imagine você, como eu não sou muito bom, eu sou uma pessoa cheia de imperfeições. Eu ouço muito isso, que é uma desculpa, né? Eu sou cheio de imperfeições, então eu não posso fazer a caridade não, porque eu sou cheio de erros, cheio de defeitos. Então a pessoa vai sentar, vai esperar a perfeição para depois fazer o bem. Na verdade, a gente vai sendo transformado pelo bem que a gente faz. Vai sendo modificado. Quando eu chegar no mundo espiritual, não vão me perguntar, Flávio, você fez quantas palestras? Você tem aqui na caderneta, não sei quantas mil palestras. Não. Isso pouco importa ao mundo espiritual. O que vai ser questionado é o que é que eu me tornei fazendo aquilo que eu fazia. Não importa a tarefa. Se é palestra, se é varrer o chão na rua, se é limpar o banheiro ou se é cuidar de uma criança em casa. Em que tipo de pessoa eu me tornei fazendo aquilo que eu fazia? Porque a obra de fora um dia desaparece. Qualquer obra. Obras Irmã Dulce são admiráveis, mas são obras materiais. Mas aquilo que a Irmã Dulce construiu por dentro, fazendo aquilo que ela fazia, ela levou com ela. Divaldo Franco, a mansão do caminho está aí. Mas o mais importante é a mansão do caminho que ele leva dentro dele. Essa ele vai levar. E assim por diante. A gente vai transformado pelo bem e pelo amor que a gente faz. E isso é uma grande psicoterapia para os processos depressivos. Muito obrigado, muita paz.